Olá pessoal, Ivo Maropa de novo com vocês. E hoje eu gostaria de mudar um pouco o disco, tá? Não tanto de política, mas de internet, que eu acho que é um assunto bem mais interessante do que de fato ele parece ser, né? Porque a semelhança de Hollywood, como diz Zizek, que é uma espécie de grande sintoma em aberto para as coisas do nosso mundo, em termos de ideologia, etc., eu acho que a internet pode nos prover com muitas informações, ok? Se a gente fizer um pente fino, né, tiver um filtro sensível o suficiente, a gente pode entender muita coisa que se passa no nosso mundo hoje, filtrando os fenômenos espontâneos da internet, né? A atividade nossa de cada dia no ciberespaço digital, ciberdigital, ok? Bom, eu gostaria de falar hoje sobre a coisa que eu acho bem interessante, que a princípio pode parecer insuspeita, que não é digna de nota da nossa atenção, mas que na verdade é bem mais interessante e sintomática do que ela de fato parece ser, né? Estou falando dos chamados vídeos de reação, os reaction videos, né, que de uns anos para cá se tornaram uma espécie de febre na internet. Em todos os lugares você vê pessoas se filmando espontaneamente na sua reação imediata, suposta reação espontânea e imediata, né? Sobre qualquer coisa que seja, absolutamente qualquer coisa, qualquer acontecimento que seja do interesse público, de diferentes níveis, graus, você sempre vai encontrar um reaction video, um vídeo de reação, onde fulano, ciclano, beltrano, XYZ, vão estar exibindo a sua reação autêntica e espontânea a qualquer coisa. Bom, para a gente entender esse fenômeno, né, que a princípio não nos parece digno de nota, um fenômeno insuspeito a princípio, mas eu acho bem interessante, a gente vai precisar se engajar, articular um conceito bem interessante chamado de interpassividade. Interpassivity, ok? Que é um conceito de um filósofo austríaco contemporâneo chamado Robert Fowler. Tá? Um cara muito interessante, tá? Um sujeito bem inteligente. E qual é a ideia de Fowler? Com o seu conceito de interpassividade. Que nós não apenas podemos descansar enquanto outros são ativos por nós, como nós podemos servir de meio para sermos passivos por outros, através de outros. Tá? Eu vou dar um exemplo que pode soar estranho, mas que ele vai ser bastante revelador. As famosas risadas de auditório, canned laughter, né, nos Estados Unidos. O que acontece ali? Muita gente acha que é apenas um disparo, um mecanismo espontâneo, pavloviano, em que a reação à risada alheia dispara a minha própria risada. Mas não é bem assim. Não é pela força da risada alheia, infecciosa, que nós disparamos a nossa própria risada. Porque se tem uma coisa que a gente não costuma fazer, pelo menos eu não faço, quando eu vejo um TV show como Friends, por exemplo, é sair dando gargalhadas o tempo inteiro. Ou até mesmo Chaves ou Chapolin, qualquer coisa dos anos 70. Hã? A gente não sai dando risada com a risada alheia. A gente se sente aliviado como se tivesse rido. É bem mais curioso do que isso, tá? A gente se sente aliviado como se nós tivéssemos rido através de terceiros. Essa é a sacada da canned laughter, da risada enlatada de auditório. Ok? E por que eu estou citando isso como exemplo de interpassividade? Né? Justamente por isso, porque a risada alheia ri por mim. Ela ri por mim. E eu sinto o efeito da risada como se eu próprio tivesse rido. Mas eu apenas fui um receptáculo meio do seu efeito. Eu não precisei reproduzir a risada.
ok? Esse é o paradoxo, ok? E por que eu estou mencionando isso? Porque ele tem uma relação direta, esse paradoxo, com esses vídeos que eu falei, vídeos de reação, em que a ideia é assistir o outro, reagir espontaneamente aos acontecimentos, ou seja, totalmente pego espontaneamente pelo calor do momento, pelo aqui e agora, né? Sem nenhum cinismo, que é a marca do nosso tempo, né? O cinismo pós-moderno, que não vê, que nega qualquer tentativa de autoridade, etc. Qualquer engajamento absoluto em qualquer causa. A gente gosta de ser sarcástico, né? Irônico, cínico. Então, o nosso preço por sermos pós-modernos cínicos em pleno 2019 é adorarmos esse espetáculo em que um pressuposto outro, ingenuamente é pego no calor do momento, espontaneamente pego no calor do momento, sem nenhum filtro cínico pós-moderno, tá? Inclusive, você vê o mesmo fenômeno básico na eleição de Bolsonaro, na campanha de Bolsonaro. Por que Bolsonaro é chamado de mito? Ele é um simples mito no sentido de sublime? Não. Sempre existe um componente irônico, sarcástico, tem fazer arminha, toda aquela história. Ou seja, o mito de Bolsonaro é a união do mito sublime, o mito como uma mitologia, como uma narrativa sublime, e o mito como piada. Ah, é somente um mito. Percebe? A união de Bolsonaro entre o mito do sublime, da mitologia grega, romana, nórdica, o que seja, o sublime do mito com a piada do mito. Ok? O sublime com algo, combinado com algo que não devemos levar a sério. E é assim que a ideologia cínica, a ideologia pós-ideológica, porque ela permite nos engajarmos em tudo, contanto que seja sob o signo do sarcasmo, do cinismo, pelo menos oficialmente, enquanto extraoficialmente, através dessa máscara, dessa brincadeira social, sarcástica e cínica, a gente realmente pode se engajar de corpo e alma. É por isso que Zizek fala que em tempos cínicos e pós-modernos, pós-ideológicos, pós-políticos, etc., é justamente o tempo em que nós mais acreditamos nas coisas, de certa forma. É mais um paradoxo, né? Na nossa imensa lista contemporânea. Mais um paradoxo. Então, nós podemos não acreditar em primeira pessoa, eu acredito imediatamente, mas eu acredito bastante, de forma quase limitada, através dos outros, de terceiros, cuja ingenuidade sincera eu pressuponho. Tá? Vou dar outro exemplo, um tanto quanto cômico, mas é verdadeiro. Papai Noel. Se tem uma coisa que ninguém acredita hoje em dia, Papai Noel, inclusive as crianças. Os pais, obviamente, não acreditam, porque são eles que compram os presentes, obviamente. Mamãe Noel, Papai Noel. Mas a surpresa é que se você for perguntar às crianças, provavelmente você vai achar a mesma resposta. Não, eu não acredito de fato, mas eu finjo, porque meus pais vão ficar magoados, né, se eles souberem que eu sei da verdade. E esse jogo de repassar a ingenuidade alheia um para o outro cria um sistema de crenças pós-moderno, cínico, onde eu não preciso realmente crer em primeira pessoa eu mesmo, mas onde eu repasso para outrem, né, para terceiros, essa ingenuidade crente, digamos assim, que crê de corpo e alma, pega no calor do momento, né? E assim o cinismo pós-moderno funciona como o meio perfeito para a crença.
após ideologia, onde ninguém realmente crê de corpo e alma numa causa absoluta, etc., para além do bem e do mal, digamos assim, ela permite o engajamento ideológico. A pós-ideologia é profundamente ideológica nesse sentido. Ok? Nós continuamos engajados em causas, mas com o disfarce da pós-modernidade, do cinismo, que permite que nós nos libertemos das limitações da ideologia, inclusive, de certa forma, inclusive para o sistema. Né? Então, nós nos tornamos perfeitos executores do engajamento político, a pretexto de sermos cínicos, pós-ideológicos, pós-políticos e pós-modernos. Ok? E foi também assim, reforçando o argumento, que Bolsonaro chegou ao poder. Foi uma ferramenta absolutamente essencial. Foi fingir que a gente não sabe que Bolsonaro é quem ele é. Né? Uma figura totalmente obscena na política, né? Que sempre foi assim há décadas, pregando o mesmo tipo de despautério obsceno. Tá? Sem nenhum constrangimento. Então, como é que nós podemos ser engajados em tempos pós-modernos, de corpo e alma, como os apoiadores de Bolsonaro são, por exemplo, assim como a esquerda também, obviamente, mas que chama muita atenção na direita, na extrema-direita hoje em dia, é a pretexto do cinismo, do sarcasmo, da arminha, da brincadeira. É tudo uma brincadeira. E sob o pretexto de ser tudo uma brincadeira, uma máscara social, as coisas realmente são levadas a sério. Presidentes são colocados no poder, nós nos engajamos com ideologias até as suas últimas consequências, com violência, a destruição da família, como aconteceu nessas eleições em várias famílias. Tudo por causa do cinismo. Tá? Então, a título de uma brincadeira, as coisas, nós nos permitimos que as coisas sejam levadas a sério irrestritamente, tá? Porque nós adoramos ser cínicos, mas a reprodução da ideologia, do que realmente interessa, ainda se encontra lá, né? Assim como eu já falei no Papai Noel, onde ninguém realmente acredita, mas a gente pressupõe que o outro acredita, e para não magoar a inocência da crença alheia, que é puramente pressuposta, ela não tem que existir, com frequência ela não existe, né? Como eu já falei, as crianças hoje em dia, em boa parte, não creem em Papai Noel, logo cedo já sabe da história toda, mas com um repassando ao trem uma pressuposta ingenuidade alheia, um sistema de crenças poderoso ainda resiste e se reproduz com facilidade. Então é assim que as coisas funcionam hoje em dia, tá? E os vídeos de reação, a mesma coisa. Tá? Esse encanto pela pressuposta ingenuidade alheia, totalmente capturada na sua espontaneidade, que nós não temos hoje em dia, no nosso cinismo cotidiano, é uma febre justamente por causa disso. É uma crescente febre global, onipresente, cada vez mais onipresente, tá? Onde acontece uma espécie de curto-circuito, né? Você tem a encenação da ingenuidade alheia, que obviamente é fake, é uma farsa, porque se eu estou me filmando, reagindo espontaneamente para o olhar alheio, obviamente que a farsa é obscena, é escandalosa, né? Obviamente que vai estar tudo manchado pelo viés, obviamente, né? Então, nesses fenômenos de internet, a gente aprende muita coisa curiosa e estranha que acontece hoje em dia, paradoxal. E essa é uma delas, tá? Ok? Bom, no próximo vídeo eu vou adentrar outros fenômenos de internet, um pezinho aqui e acolá na política. É impossível não adentrar a política em algum outro lugar. E eu já assumo essa impossibilidade de antemão, porque tem muita gente que gosta de separar a política absolutamente de outras coisas, mas recorrentemente, sem sequer se aperceber, já está com um ou dois pés na política novamente. Okay? Isso a gente vê em todos os lugares da internet, fóruns de discussão,
Eu gosto de arquitetura, por exemplo, de frequentar fóruns de arquitetura, ou já frequentei muito no passado. E lá, por exemplo, assim como em qualquer outro fórum, eles tentam separar o joio do trigo, e quando eles menos se apercebem, já estão com os dois pés atolados numa discussão política, porque a política está em tudo, né? O nosso engajamento ético-político perpassa tudo, ele é total, né? Então, uma menção aqui e acolá é meio que obrigatória, de certa forma. Simplesmente ela emerge, tá? Bom, por hoje é só. Eu já dei bastante material para vocês pensarem, refletirem, ok? E no próximo a gente adentra ainda mais esse fascinante mundo paradoxal da internet como um sintoma, uma série de sintomas do nosso tempo atual, ok? Até lá.